Eu me considero um cara básico. Eu, ao mesmo tempo que eu sou muito comunicativo, em alguns momentos eu sou tímido e discreto. Eu gosto de tentar passar desapercebido, assim. Mas eu me sinto muito livre em testar, assim. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente está vivendo um momento de reorganização em vários aspectos do feminino, da opção sexual, da opção da questão racial e da questão da moda e da questão de como se cuidar da vaidade masculina, masculinidade tóxica. E a gente está num momento que é muito interessante, assim, de que não tem uma moda assim que você tem que seguir 100%. Isso me agrada muito, porque eu acho que isso fala de tolerância. E o que me incomoda é, em qualquer setor, é a intolerância. Eu questiono muito as pessoas que se dizem espiritualizadas e que falam sobre tolerância, mas têm muita dificuldade de enxergar um ponto de vista diferente do seu. Nos últimos anos, eu fui me aproximando da minha espiritualidade, assim, que eu acho que isso tem muito a ver com a forma como eu venho vivendo e conquistando coisas e me relacionando com perdas, que é a da oração, assim. Eu sou um cara que realmente eu oro, assim. Quando eu comecei as minhas orações, eu não pedia proteção para os outros. Era só eu. Eu. Agora tem espaço para o Flávio, para o Paulo, para o Matheus, para a Laura. É muito interessante isso, assim. Tem um pouco a ver com essa maturidade que está chegando. Eu perdi pessoas muito queridas e eu comecei a ter uma relação com a saúde. Durante muitos anos eu sempre fui um cara saudável, atleta, mas eu acho que eu não entendia do quão importante era eu estar calmo aqui, relaxado aqui, entendeu? Porque senão não adianta você fazer todas as técnicas, os treinos, a acupuntura, isso e aquilo, se você também não encontra uma saúde emocional. Quando eu me toquei que o excesso de exercício físico, ele é prejudicial, foi quando eu fiz uma novela chamada Passione. Eu fiz um ciclista e eu quis ficar com as pernas fortes. E eu comecei a malhar muito, fazer muito exercício físico, pedalar, e eu operei meu quadril. Eu descobri que eu tinha uma má formação do meu fêmur e eu tive que lidar com uma impotência do meu corpo. Tive que andar de muleta, foi um momento difícil em todos os aspectos. A região do quadril é uma região difícil para namorar. Eu tive uma depressão por conta de endorfina, porque eu estava acostumado a toda hora ter um shot de endorfina diário e eu parei de ter. Depois eu me recuperei, mas eu tive uma grande cicatriz, não só física, né? Mas uma cicatriz na minha potência como homem, entendeu? Mas hoje eu me sinto muito mais potente do que eu era na época, mas eu demorei muito tempo para reencontrar essa potência e lidar com ela de uma forma com carinho, assim. Eu fiquei 7 anos afastado das novelas, né? Eu tive agora, durante a novela, crises muito fortes de bruxismo. Foram 14 meses de filmagem, muito tempo. O shooting mais longo que eu já tive, assim, o projeto mais longo e mais difícil, tanto em termos de camadas, de dramaturgia, quanto de volume de trabalho. Então eu acho que o bruxismo, ele vinha muito como uma forma de mastigar tudo aquilo que ficava contido no meu personagem ao longo do dia. Um cara que mente pra todo mundo, engana todo mundo, manipula todo mundo, que não consegue falar quem ele é. E eu fiquei mais tempo brincando de Christian, de Renato, de Christopher, do que sendo eu, Cauã, né? Então foi um reflexo disso tudo. Com Dom Pedro, é tão interessante, eu filmei em Portugal, né? Foi muito especial filmar fora do Brasil, filmei nos Açores. A Viagem de Pedro é um filme que a gente tem a Laís Bodansky dirigindo. É um olhar feminino, é um olhar curioso sobre o que foi esse momento quando Pedro sai expulso do Brasil. E a Laís, ela queria entender como é que era esse momento broxa do Dom Pedro, né? De não conseguir corresponder à expectativa sexual de uma esposa jovem, que é o caso de Dom Pedro I, né? De como lidar com um cara que foi retratado de forma tão viril, pelo menos no Brasil, por conta, até de forma caricata e engraçada, por conta dessa potência, dessa virilidade. E claro, eu acho que ele foi muito ignorante, não foi um grande imperador. Eu gosto de enxergar, e nosso filme conversa com isso, de que a pessoa que estava por trás dele, tudo que ele implementou de positivo no Brasil foi a Leopoldina.
a mulher que ele perdeu. A gente vem numa desconstrução, eu gosto de pensar, desse machismo e tal, pelo menos eu me sinto parte disso, assim. E o Dom Pedro é o símbolo de tudo que a gente está desconstruindo agora. E ele é obrigado a dialogar com isso ao longo do filme. Eu sei que a gente está vivendo um momento delicado, eu estou sendo legal usando essa palavra, eu já usei o termo bizarro. E quando a gente fala sobre a questão cultural do Brasil, eu gosto de enxergar com esperança. Gosto de imaginar que a gente está reencontrando formas de construir a nossa arte. Muitos atores decidindo migrar da televisão para o cinema, muitos profissionais do cinema migrando para a TV. Hoje a gente já vê o retrato disso com a chegada das plataformas de streaming no Brasil. Estão completamente desvinculadas à política do audiovisual do nosso governo. A gente tem alguns cineastas que conseguem furar isso. Você tem o Ali Muritiba agora, você tem o Kleber Mendonça. Eu gosto de pensar que a gente vai encontrando solução. É uma forma de responder isso para não ficar simplesmente chorando sobre o que está evidente, o que a gente percebe que está sendo um absurdo. Se eu pudesse voltar no tempo e me dar um conselho no começo da minha trajetória, eu venho de uma situação super delicada, assim, de muitas tragédias familiares. Eu tenho muito orgulho, eu e meu irmão, eu incluo meu irmão nisso, principalmente por parte de mãe. A gente perdeu a nossa mãe há 2 anos e pouco atrás para um câncer. Eu perdi a irmã do meu pai, que foi uma figura super importante na minha trajetória, inclusive uma figura maternal também, para outro câncer. É um conjunto de tragédias, assim, mas eu tenho muito orgulho, assim, inclusive dos meus erros. Agora eu acredito que a gente está aqui amadurecendo, assim, sabe? Eu gosto de me dar conselhos agora, de tudo que eu aprendi, assim, mas eu tenho orgulho da minha trajetória.